eleitoral, né, nesse período, né? Então o programa começa, o horário eleitoral vai até 7h10, né? A gente tem o bloco de comercial, então 7h15 a gente está começando com o nosso programa. Então você que estava desde o começo com a gente, continua aqui, e você que está chegando agora aqui na Rádio Cultura, seja muito bem-vindo, 7h41. Vamos conversar agora com o senhor Manuel Varela, integrante dos Alcoólicos Anônimos do Paraná, instituição comemorando 56 anos de atuação no Estado. Antes de iniciarmos a nossa conversa, né, Kleber, temos um detalhe aqui sobre a nossa entrevista, né, com o senhor Manuel, né? Exato, a pedido dele, como é também uma prática, os alcoólicos anônimos, né, como o próprio nome diz, trabalham assim no anonimato, muitos integrantes se dispõem, né, a falar sobre o projeto, como é o caso aqui do Manuel, mas a imagem hoje a gente não vai transmitir, né? A gente ter a transmissão ali no Facebook, mas vai ficar essa tela geral aqui que não mostra, né, o rosto aqui nosso aqui dentro do estúdio, devido à especificidade, né, dessa conversa, mas a informação vai chegar para você via áudio. Muito bem. Senhor Manuel, seja bem-vindo aqui à Rádio Cultura, bom dia. Bom dia, e bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Nesses anos aí de atuação, né, então a instituição comemorando 56 anos, né, aqui no Paraná, no estado do Paraná, né, aqui em Guarapuava já há um bom tempo também, né, a instituição, os Alcoólicos Anônimos tem atuação, né? Nós estamos aqui em Guarapuava com uns 46 anos. 56. Dos 56 do Paraná. Dos 56 anos do Paraná. Uhum. Até no Paraná, o doutor Djalma, em Curitiba, era um médico psiquiatra, né? E ele tratava vários pacientes e, grande maioria, alcoólicos. E ele queria uma solução, porque a medicina, realmente, em questão do alcoolismo, né, na cura do alcoolismo, não existe. Né? Então, ele se frustrava de tratar aqueles pacientes e, dali a pouco, eles estavam lá novamente. Né? Recaíam e estavam lá novamente. Então, o doutor Djalma até colocou no jornal, né, se alguém sabia sobre Alcoólicos Anônimos. E aí alguém levou em Santa Catarina para Charlotte, que também era uma americana, né, e estava em Santa Catarina, também fundando outros grupos. E ela, então, sabendo da notícia, veio até Curitiba e ali, então, começou, em 5 de setembro de 1950, A gente tem que fazer, eu já faço essa conta aqui, voltamos 56 anos aí no tempo. Enquanto o Kleber faz a conta, vai fazer a conta enquanto 1968. Eu quero perguntar que ao longo desses 56 anos no Paraná, os Alcoólicos Anônimos conseguiram chegar em todas as cidades, ou estão na grande maioria das cidades? O senhor falou que aqui em Guarapuava já há mais de 46 anos. O AA está em todas as cidades do Paraná, ou nas maiores, pelo menos? 68. Só para 68 aqui no Paraná. 1968. Nós estamos com a quase maioria, né? Ainda falta bastante cidades, mas as cidades principais, né, do Paraná, e nós temos grupos. Tudo bem. Você mencionou aí que é um americano, né? Uma americana que estava no Brasil à época, em Santa Catarina, traz aqui para o Paraná e começa essa história bonita, né? 56 anos do AA aqui no nosso estado. Conta um pouco para a gente como é que é o nascimento do AA, que foi lá nos Estados Unidos, né? É uma história também bonita, né? Exato. Em 1935, então, o Dr. Bob, que era um médico cirurgião, e também o Bill W., ele era um corretor da Bolsa de Valores, né? Ambos casos sérios de alcoolismo, mas começou com o Bill, que era dois cofundadores de Alcoólicos Anônimos. Então, o Bill, tendo um sério problema com o alcoolismo, ele foi internado por 4 anos, né, com o Dr. Silkworth, um médico que tinha um amor muito grande pelos alcoólicos e tratava, então, do Bill. E aí, na última recaída dele, retorno ao hospital, o Dr. Silkworth falou que ele era um caso sem esperança. Quer dizer, não tinha cura para o alcoolismo, né? Então, esse médico foi humilde em admitir que a medicina era limitada naquele caso.
E ele sugeriu pro Bill, então, que ele tivesse um despertar espiritual, que ele se voltasse para Deus, que era a única esperança dele. E foi o que Bill fez. Até o Bill falou assim, se existe um Deus que se manifesta. E numa noite, então, ele teve essa experiência espiritual com Deus. Né? Deus tocou o coração dele. Até ele perguntou para o médico outro dia se era realmente uma experiência espiritual, porque o alcoolismo nos leva a vários delírios e coisa nada toda. E daí o doutor Silkworth, com um médico muito espiritualizado, ele falou para o Bill, olha, se agarre nisso. E aí ele saiu de dentro do hospital. 6 meses depois, ele numa outra cidade, teve uma forte compulsão para beber, né? E aí ele pediu para um padre, onde existia um alcoólico, né, que ele pudesse conversar. Porque nós, conversando um com os outros, passa a fissura, passa aquele desejo de beber. Né? E então o padre indicou o doutor Bob, que era um médico cirurgião. E esse médico deu 5 minutos para ele conversar. E chegaram lá, eles passaram 6 horas conversando. Né? Porque aí nós conversamos sobre o nosso alcoolismo. Sim, dois alcoólicos conversando. E aí são 2 alcoólicos conversando. Né? O Dr. Bob sabia muito sobre o alcoolismo, mas ele não sabia que o alcoolismo era uma doença. Né? E que somava uma obsessão com mais uma alergia física. A obsessão condena o cara a beber sem querer, né? Mesmo que a pessoa diz que não quer beber, de repente, quando vem a obsessão, ele vai beber, mesmo que não queira. E isso somado a uma alergia que leva a todo tipo de fatalidade e morte prematura. E aí, então, o Bill começou a conversar com ele a respeito do que o doutor Silkworth tinha conversado com ele também. E falou que era uma doença, e somado essa obsessão com alergia. E isso deu um clique no Dr. Bob, né? E ele, então, aí, a partir disso, ele começou a ficar sóbrio também. Então, os dois começaram o Alcoólicos Anônimos em 1935, na cidade de Akron, Ohio. Aqui, o senhor falou que aqui em Guarapuava, já há 46 anos, como que começou aqui em Guarapuava? De quem foi a iniciativa? Como que iniciou e como que está hoje os Alcoólicos Anônimos aqui em Guarapuava, o crescimento durante todo esse tempo? Bom, nascendo em Curitiba, né, Alcoólicos Anônimos, aí alguns companheiros trouxeram a Ponta Grossa. Né? E depois de Ponta Grossa, teve uns 2 companheiros de lá que vieram para Guarapuava, não é mesmo? Isso em 1978. Década de 1978. Né? 22 de abril de 1968, formou-se o primeiro grupo. Né? E de lá para cá, então, nós já tivemos 15 grupos de Alcoólicos Anônimos aqui em Guarapuava. Né? Até com Al-Anon, que é para familiares de alcoólicos. Mas com a pandemia, nós fechamos, foi fechado vários grupos. Né? De 15, então, hoje nós temos 8 grupos na cidade. E temos uma grande procura, né, de jovens, mulheres, né, com problemas de alcoolismo. Até, inclusive, isso uma pesquisa do Sebrit, que as mulheres estão bebendo igual e mais que os homens hoje em dia. Né? Porque no meu tempo, quando a gente namorava, quem pedia a bebida alcoólica geralmente era o homem. Né? E de lá para cá, as mulheres foram cada dia mais conquistando seus direitos, e sim, tudo bem, né? Mas também os problemas elas foram arcando com essa sequência. Então hoje as mulheres estão com sérios problemas de alcoolismo, e elas estão chegando a beber mais do que os próprios homens. Né?
Mas o Alcoólicos Anônimos é para homens e mulheres, né? Pessoas de todas as idades, de todos os credos, né? Então é sem distinção. Nestes 8 grupos que o senhor falou que hoje existem em Guarapuava, o senhor tem dados de quantas pessoas hoje estão sendo atendidas ou fazem parte desses grupos? E aproveitando então, já que o senhor comentou que hoje que atende, né, homens e mulheres, existe uma proporção aí de mulheres? Qual que é essa proporção de mulheres que também fazem parte dos grupos? Nós em Guarapuava temos poucas mulheres, por causa do preconceito, não é mesmo? Mas no estado do Paraná existem muitas mulheres, né? Bom, em relação aos homens, as mulheres estão em torno de 40%. Né? Nós, em Alcoólicos Anônimos, não fazemos estatística, né? Mas estou aqui fazendo uma estimativa. Né? E hoje, então, com a internet, né, com essa tecnologia moderna, então atendimento através do WhatsApp, reuniões online, nós temos reuniões online, né, no Paraná, que é o Grupo Paraná Online, que eu coordeno também esse grupo. Então está chegando muitas mulheres, né? Em vez delas irem no grupo diretamente, então elas começam a frequentar os grupos online. Até ontem, numa reunião online, tinha uma senhora pela 3ª vez, né? Então essas mulheres estão fazendo acesso ao Alcoólicos Anônimos através dessas reuniões. Emanuel, eu queria que você falasse para o nosso ouvinte, principalmente para quem vive esse problema, né? Quem está enfrentando o alcoolismo e criando já essa consciência que precisa mudar. Como é que funciona o ar? Os passos são dados de que maneira? A pessoa precisa do que para chegar lá na reunião, caso ela esteja nesse momento vivendo com o problema do alcoolismo? Bom, se a pessoa já percebe, né, que ela tem um problema com o alcoolismo, né, ou está bebendo com mais frequência, está trazendo alguns problemas, né, dentro de casa, com a família e tal. Então, para chegar em Alcoólicos Anônimos, todas as pessoas são bem-vindas, né? Tem ou não tenha problemas, nós acolhemos eles lá, né? As pessoas que não têm problema vão lá para adquirir informação, como é que funciona o grupo, né? E o alcoólico, tendo um problema, ele vai lá justamente para ver se resolve esse problema, e chegando lá, ele vai encontrar uma metodologia para a recuperação, né? Que são os 12 passos. 12 passos. Porque o Dr. Silco Oig falou para o Bill que o alcoolismo era incurável, né? E a própria Organização Mundial da Saúde reconhece, né, desde 1968, que o alcoolismo é uma doença, né? Então é uma doença progressiva, incurável e fatal, né? Sendo ela incurável, humanamente falando, né? E aqui é um fato mesmo, porque dentro de Alcoólicos Anônimos existem milhares de médicos. Se o próprio médico não pode se tratar, você imagina eu, um ser humano comum. Não tem, né, o conhecimento. Né? Que não tem o conhecimento que ele tem, né? Então, a metodologia é frequentar reuniões no início, 90 reuniões, 90 dias, 90 reuniões. Né? Isso vai trazer um bom conhecimento e evitar uma recaída, né? Porque geralmente eu cheguei assim, totalmente desestruturado, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, né? Então o álcool ele desestrutura, né? Ele tira valores, passa para valores negativos, emoções negativas, toda doença mental, ansiedade, depressão, angústia, síndrome do pânico. Então, todas essas doenças mentais, né, também atingem o alcoólatra. Ele fica extremamente vulnerável, né? E então, se ele fizer essas 90 reuniões, isso fortalece o propósito dele de não beber, né? Até eu estou em Alcoólicos Anônimos há 40 anos. E até as pessoas dizem, mas por que você está em Alcoólicos Anônimos? Né? Você já parou de beber, né? Mas parar de beber é só o primeiro passo de Alcoólicos Anônimos. Eu estou lá para ter uma
uma qualidade de vida, uma vida transformada, uma vida, né, que eu possa ser útil a minha família, a minha comunidade. Né? Me traga qualidade de vida. Que eu tenha paz, amor, alegria, felicidade, né? Que eu venha a crer num Criador amantíssimo. Né? Então, essa metodologia de 90 dias, aí evite o primeiro gole dentro das 24 horas. Nós falamos sempre evitar o primeiro gole, porque é esse que leva à recaída. E quando eu coloco uma gota de bebida alcoólica dentro da minha boca, isso vai para a corrente sanguínea, vai para o cérebro e ele desencadeia uma compulsão para beber. Não é mesmo? É que nem o cara que está fazendo regime, né? E ele vai experimentar só um docinho. Né? De repente ele diz assim, não, segunda-feira que vem eu paro. Essas primeiras horas ali, os primeiros dias que a pessoa começa a frequentar o AA, são as mais importantes, né, no que diz respeito a uma possível recaída, e uma pessoa que está lá vários anos já sem beber e continua, ela deverá continuar, né, evidentemente, no AA. Existe também uma possibilidade grande de uma pessoa que fica vários anos e ela tem uma recaída também? Até a sugestão que ele não... que ele sempre frequenta as reuniões até 9 meses. Né? Então nós temos uma ficha de 9 meses que é vermelha. Né? Por quê? Porque quando o alcoólico chega na reunião, ele está, um termo aqui chulo, arrebentado, né? Destruído, mesmo, vulnerável. Então ele se agarra com toda a força. Mas com o tempo ele vai permanecendo sóbrio, porque em grupo é fácil permanecer sóbrio. O que é difícil é a reformulação, né, da personalidade, do caráter, essa mudança. Né? Mas por que eu estou lá dentro há 40 anos? Para mim, não voltar a beber. Né? Eu com 40 anos, se eu me descuidar, se eu não for para uma reunião, se eu não estiver levando essa mensagem à frente, né, então eu vou esquecendo disso tudo. Não é mesmo? Isso tudo tem que estar sempre latente na minha mente, porque na hora da compulsão para beber, estou lá com meus companheiros, estou lá com meus amigos, no aniversariante e tal, todo mundo está bebendo. Então, se me passar um desejo de beber na minha mente, naquela hora eu tenho que ter defesas mentais, né, através de toda a programação da Alcoólicos Anônimos, para mim não voltar a beber. Agora, se eu tiver desligado de Alcoólicos Anônimos, dessa programação, aí fica vulnerável, aí pode me passar uma sede, né, uma saliva na boca, aí a mente começa a criar situações e de repente eu posso voltar a beber. E da mesma forma com que um grupo que está ali com a mentalidade de não beber, o grupo pode ajudar. Se você estiver num grupo ao contrário, né, que está todo mundo bebendo, você pode ter também, né, esse incentivo. Né? Com certeza, porque as pessoas, no meu caso, eu já tenho 40 anos dentro do Alcoólicos Anônimos, então as pessoas já me conhecem, né? Então não me oferecem bebida. Né? Mas com uma pessoa iniciante que está recém saindo do meio alcoólico, né? Então onde ele vai, todo mundo oferece. Porque acha que ele está bebendo. É normal. Né? Então até as pessoas saberem que ele não bebe. Mas continuando ali com a metodologia... Né? São 12 passos, né? Então são 12 passos. Então é evitar o primeiro gole dentro das 24 horas. Que é o primeiro gole, é o que desencadeia tudo. Sim. Né? Nós dizemos assim, fazemos uma comparação com um trem. O primeiro que mata alguém no trilho é a locomotiva. O resto dos vagões só estraçalha. Sim. Então o primeiro gole que é o matador, que ele desencadeia todo esse processo na minha mente. Né? Porque uma vez alcoólico, sempre alcoólico. E a minha mente modifica totalmente e a química do cérebro, porque o nosso cérebro é químico. Né? Então, quando eu coloco aquela química novamente dentro da minha boca, esse processo desencadeia todo. Então, evitar o primeiro gole. Dentro das 24 horas, é só por hoje. Né? O ontem já passou. 40 anos não diz nada para mim. Né? Eu sou alcoólico hoje, 24 horas. Por quê? Se eu começar a computar, bom, eu já tenho 40 anos sóbrio, um golezinho não vai fazer mal.
vem a autoconfiança de novo, né? Então, a programação é só por hoje. E a cada 24 horas eu vou... Da mesma forma que o passado não diz nada, o futuro também não importa. O Você nem futuro sabe se também vai não Então importa, importa né? agora, hoje. Né? Então ontem já passou, amanhã pertence a Deus, é só por hoje, né? E aí os 12 passos. Então, o que vai libertar um alcoólico da compulsão para beber é justamente os 12 passos. E na prática desses passos, o primeiro passo, por exemplo, eu admiti que eu sou impotente ante o álcool e perdi o domínio sobre a minha vida, né? O alcoólico, ele é onipotente, né? Ele é o próprio Deus, ele não submete a Deus e nem o que as pessoas dizem, é o que ele acha que é, né? Então, enquanto ele não se render, enquanto ele não admitir que ele é impotente ante o álcool e perdeu o domínio sobre a sua vida, ele não consegue parar de viver. Nesse sentido, Manuel, acho que é importante fazer um parênteses aqui. Muitos filhos, muitos pais, muitas namoradas, namorados, enfim, tem um alcoólatra na família, né? Tem um alcoólico ali na família e querem que ele pare. Não adianta pegá-lo pela mão e levá-lo na reunião. É ele que tem que ir, né? Exatamente. Não, até a família pode acompanhar ele. Mas né? aquela decisão... Mas a decisão é dele, né? Porque existem muitos alcoólicos que chegam lá e ele veio por causa da mulher, né? Veio porque tem problema na família. Mas aí ele vai solucionar o problema. Ele fica no sóbrio e tudo, ele vai solucionar o problema. E daí, então, ele vai pensar assim, eu não preciso mais. Vai lá e recai de novo, né? Então, porque nós também, dentro do Alcoólicos Anônimos, não fazemos prognóstico se ele é alcoólico ou não. É a própria pessoa que tem que se admitir como alcoólatra. Porque se ela não fizer isso, partindo dela, reconhecendo que ela é alcoólatra, ela sempre está vulnerável, ela sempre está na possibilidade de uma recaída, né? Então, uma sobriedade sólida, eu tenho que assumir que eu sou alcoólatra, né? E fazer os 12 passos, né? Porque esses 12 passos levam uma mudança de comportamento. O que me leva a beber? Primeiro, porque eu nasci alcoólatra. Eu já vim com no mundo com essa propensão a beber, né? Assim como qualquer uma outra doença, o cara já tem lá algumas células, o câncer, o cara já tem algumas células, o diabético tem algum problema já, né? Não, e do ponto de vista da medicina, né, Magrão e Manuel, há muitos estudos que mostram, por exemplo, se a mãe consumiu bebida alcoólica na gestação, há uma possibilidade maior da incidência de alcoolismo naquela criança, futuro adulto, e assim por diante, né? Exatamente. Até a medicina diz que as pessoas que têm na família alcoólicos, como o meu caso, eu tive o meu pai, tios, avós, né? Então essas pessoas têm 5 vezes mais probabilidade de serem alcoólicas, né? E outro é o fator genético. Sim. Não é mesmo? Que influencia muito. Aí, então, eu vendo, eu já vim com a carga genética, né? Aí eu vendo meu pai beber e tudo isso, então toda essa contaminação, eu aprendo a beber também, né? Estou vendo meu pai beber, estou vendo meus tios beber, tudo. Então isso é normal, né? Só que isso vai me trazer consequências mais tarde. Bom, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, quero deixar à disposição para que você passe para os nossos ouvintes, quem, por exemplo, está ouvindo agora, está passando por essa situação de alcoolismo, né? Primeiro tem que identificar realmente o problema, a pessoa, né? Ela se identificar como alcoólatra. Os grupos, como que faz para procurar ajuda em um desses grupos do AA aqui em Guarapuava? Primeiro eu queria dizer mais alguma coisa, Magrão, sobre o aniversário de Alcoólicos Anônimos também a nível nacional, né? E veio em 1947, o Herbert era um publicitário, né, que estava sem beber há 3 anos, frequentando grupos em Chicago. E daí ele teve que vir para o Brasil, né? Foi transferido para cá. E aí ele pediu na Fundação do Alcoólico alguns endereços no Brasil. Chegando aqui, ele não encontrou os endereços aqui. Mas logo após fez alguns contatos, né?
E aí então surgiu no Rio de Janeiro, em 5 de setembro de 1947, o primeiro grupo, né, de alcoólicos anônimos no Brasil, onde se espalhou para todo o Brasil. E o Rio de Janeiro é o segundo estado que tem mais grupos de alcoólicos anônimos. Então, nós estamos aniversariando a nível nacional e estadual também. Né? No Brasil já há mais de 70 anos, então. No Brasil, mais de 70 anos, 77 anos. 77 anos. Então, você veja, um alcoólico, ele atinge, em média, de 3 a 4 famílias, né? A 4 pessoas dentro da família. Não é mesmo? O alcoolismo dá em 15% da população. Então, você veja quantas pessoas, alcoólicos e familiares, né, beneficiados com essa decisão de ter parado de beber. Né? Então, porque o alcoolismo traz todo tipo de angústia, choro, sofrimento. Então, você veja a grandiosidade dessa Irmandade de nos libertar de tudo isso. Né? E nós temos hoje uma vida normal, com paz, com amor, com alegria, bem, né? Vivendo bem. Né? Então, isso é sensacional. Né? Aqui em Guarapuava, quem precisa de ajuda? Aqui em Guarapuava, quem precisa de ajuda, eu tenho o meu celular, né, que é à disposição do público. O meu celular é 42 9 99 45 70 63. Né? Então, quem quiser pode acessar lá o WhatsApp, me manda uma mensagem, eu mando todas as informações de todos os grupos, horários, endereços e tudo mais. Né? Informação fora de Guarapuava, a nível nacional, eu dou todas as informações, mando vídeo, mando mensagem, né? Tudo aquilo que a pessoa precisar. E aqui na nossa programação, cada passo a gente está também colocando ali as chamadinhas com os horários dos grupos, os bairros também. Exatamente. Né? E nós temos, então, 8 grupos em Guarapuava, né? É o Grupo Renascer, é o Grupo Vitória, é o Grupo Santana, nós temos aí o Grupo 25 de Março, Santa Cruz, o Grupo Liberdade, né, o qual eu pertenço, e também temos um grupo lá na Palmeirinha, O Grupo Serenidade. que é o Grupo Serenidade. Não é mesmo? Nós tínhamos 15, hoje temos 8. E está para se formar agora novamente um grupo no Pinhão, né, que tinha fechado com a pandemia. Ok. Manuel Varela, integrante do Alcoólicos Anônimos aqui de Guarapuava, obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos aqui no nosso programa e parabéns aí pelo trabalho que vocês realizam também. Eu agradeço a vocês pela oportunidade, né? Nós sabemos que a Rádio Cultura está sempre aberta, né? E está sempre divulgando essa mensagem que pode salvar muitas pessoas. Eu sou muito grato a vocês, né? Que Deus os abençoe e um bom dia a todos. Obrigado, Manuel. Eu queria, Magrão, ressaltar que no site culturanews.net, a gente tem, ela não é de agora, é de junho, mas tem lá uma matéria, se for no campo ali de busca e procurar Alcoólicos Anônimos ou simplesmente AA, você vai encontrar ali uma notícia que aí tem todos os grupos, né, e os horários. Então, o local é o Grupo Palmeirinha, tem lá o local, Rua Professor Evaristo, na Paróquia Imaculada Conceição, reuniões aos domingos, 20 horas. E assim por diante, todos os grupos. Se você, nessa entrevista, serviu para mexer com você, você acha que está na hora de dar esse passo, tome essa atitude, entra ali, se tiver alguma dúvida, pelo telefone do Manuel, eu vou repetir aqui, é o 99945 7063, ou vai lá no nosso site, busca o dia, o horário, e vai na reunião e dá esse passo para mudar a sua vida e a vida aí da sua família. Muito bem, são 8 horas 10 minutos na sequência.